A prole dos titãs infesta a área. Apesar do nosso presente da carne, eles ainda veneram os falsos deuses. Hoje falaremos sobre o novo continente, Khazal-Gar, principalmente sobre a primeira área, a Ilha de Dor. Conheceremos sua localização, quem vive nela, que criaturas encontraremos lá, qual sua relação com os titãs e, principalmente, como está esse lugar e essa sociedade hoje, depois de todos os eventos da história até aqui. No último Teorizando, falamos sobre a cinemática da nova expansão com Thrall e Anduin, e o feedback de vocês foi incrível. Agora, começaremos a série de vídeos para trazer para você todas as informações sobre a lore da nova expansão The War Within. Se você gosta de spoilers e das melhores e mais quentes informações da lore de World of Warcraft, seja nosso membro do canal aqui no YouTube e tenha acesso à aba Comunidade para membros, com vídeos antecipados, vídeos exclusivos e muitos spoilers e informações. E, claro, muita lore. Ou faça parte do nosso canal no WhatsApp de graça. O link está no primeiro comentário desse vídeo. E não se preocupe com a sua privacidade, pois diferente dos grupos, no canal do WhatsApp, o seu número e o seu nome não aparecem para ninguém. Só as informações que são postadas lá. Confira, experimente e se gostar, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Além de nos ajudar no projeto Teorizando World Soul Saga, no final desse vídeo a gente te explica melhor sobre esse projeto e como você pode ajudar a fazer ele acontecer. Obrigadão a todo o apoio e contribuição de cada um até aqui, especialmente aos nossos membros, Wesley Rios, Matheus Sá e Lucas Santos. E todos que têm se inscrevido no canal, deixado seu like e seu comentário, vocês ajudam demais. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. A expansão The War Within acontecerá principalmente num subcontinente chamado Khazal-Gar. Sim, as especulações que vimos antes da BlizzCon estavam certas em partes. Diferente do que foi dito naquela época, Khazal-Gar não será um continente, mas sim um subcontinente, já que a sua superfície será uma ilha pequena se comparada aos outros continentes. Em contrapartida, mergulharemos fundo na Terra e veremos que esse subcontinente é gigante internamente. Khazal-Gar fica localizado à esquerda de Pandaria no mapa de World of Warcraft, entre as estepes de Tal Long e Ermos do Medo, em Pandaria. Já na direção de Kalimdor, Khazal-Gar fica a sudoeste de Tanaris. Sua capital se chama Dor-Nogal. Khazal-Gar é conhecido pelos titãs e os seus servos como Setor AR-938. E vamos para lá graças ao chamado de Azeroth, mas também porque encontraremos pistas sobre Khazal-Gar em Uldaman, onde tem relatórios de um observador sobre um contingente de terranos que foram enviados para investigar uma falha no setor. Que falha é essa? Descobriremos na próxima expansão. Provavelmente alguma falha nos sistemas que mantém a Titã sob controle, ou seria viva. Continuando, a superfície de Khazal-Gar é a primeira zona que conheceremos na próxima expansão. Seu nome, a Ilha de Dorn. É aqui que vivem os Terranos,
mas também várias espécies e criaturas. A ilha de Dorme é descrita como uma área fértil, com vida em abundância, e que floresce no chão, com muita água e alimentos que mantêm os animais e as criaturas deste lugar rico, que chamam de o paraíso intocado. Na ilha de Dorme existe uma substância parecida com o mel que conhecemos. No entanto, ele é volátil e é fabricado através do derretimento do mel. Esse mel é produzido por abelhas ardentes gigantes que vivem num local chamado os bosques. As próprias árvores são imbuídas por essa substância de modo que brilham e emanam energia e beleza. Aqui cabe uma teoria de que as árvores absorvem parte da energia da própria Azeroth. Através de suas raízes que vão fundo na terra, essa substância é feita pela essência da própria titã Azeroth, e como a azerita, deve ser extremamente poderosa. Esse laval é protegido e sempre que tem alguém tentando tomar um pouco, essas criaturas atacam, protegendo sua colmeia. Neste mesmo local vemos criaturas aladas, parecidas com grifos, imbuídos por essa energia azul e por raios dessa tempestade que envolve o local. Nesse local tem torres que podem escolher um campeão para se tornar um Storm Rider, que será o protetor da Terra. As pessoas desse local enfrentam criaturas hostis de tempos em tempos, mas na maior parte do tempo esse lugar é pacífico e tranquilo. Nessa cidade ficam várias construções importantes da sociedade dos anões, mercados de comerciantes, de artesãos e muitos outros utilitários que os jogadores vão precisar. Sim, esse lugar será o local central da expansão. Aqui também tem a entrada para o centro do mundo, onde está a Titã, e a proteção dessa entrada será a responsabilidade de todos nós. Os habitantes da ilha de Dorme têm casas confortáveis e ficam geralmente perto do local onde trabalham. Algumas casas foram abandonadas por alguns terranos que abandonaram não somente suas casas, mas também seus trabalhos e o dever que tinham para com os titãs. Algumas dessas casas se tornaram habitação de criaturas e, claro, se você entrar nelas, vai encontrar problemas. Um dos lugares centrais é o Corredor de Dorme, que ostenta uma grande cidade murada, onde os terranos vivem e servem os decretos dos titãs até hoje. Por falar em terranos, vamos conhecer um pouco mais deles. Em Kazalgar vivem os terranos, uma sociedade de anões no mínimo diferente. Primeiro, eles são maiores que os anões que conhecemos, têm pedras preciosas cravadas por todo o corpo e são brilhantes visivelmente. Eles foram forjados pelos titãs e desde então seguem seu protocolo e objetivos. No entanto, faz muito tempo que os titãs desapareceram e assim os terranos ficaram desassistidos. O resultado disso? A sociedade dos anões, dos terranos, se partiu em 3. A primeira é a dos terranos que continuam servindo fielmente aos titãs. Esses são chamados de Utswor, que na tradução livre significa juramentos feitos, e seu nome é justificado, pois eles continuam servindo a ordem dos titãs e acreditam que os outros 2 grupos estão errados. A missão principal desse grupo de terranos é proteger a entrada para o centro de Azeroth. Eles moram e vivem ao redor dessa entrada, para assim protegê-la de dia e de noite. A segunda parte dos anões é formada pelos Umbolj, que na tradução livre significa não consolidado, ou podemos chamá-los de hereges, já que sua diferença principal é justamente ter abandonado completamente os princípios titãs, a missão
que lhes foi dada, eles não seguem mais os decretos titânicos e seus deveres e princípios. Os Woodsworms ficam escandalizados ao ver um desses anões, e certamente os chamam de hereges. Antes de abandonarem seu dever para com os titãs, os Umbold forneciam os materiais para manter as instalações titânicas. A gente pode dizer que eles eram burros de carga, não é mesmo? Bom, hoje eles vivem em áreas rurais da ilha de Dorm, vivem dentro ou ao redor de pedras e minas, onde os recursos naturais estão. Eles raramente interagem com habitantes das cidades. Eles se sentem negligenciados e abandonados pelos outros habitantes da ilha de Dorm por terem abandonado as ordens dos titãs. E tem os Machine Speakers. Mas sobre esses falaremos no próximo Teorizando, que será sobre o Fosso Ressonante e as máquinas titânicas. E essas são as 3 partes agora divididas da sociedade dos terranos. E por isso essa sociedade não somente está enfraquecida, como também está fadada à extinção, pois estão diminuindo com o passar do tempo. E em grande parte é culpa dos Nairobianos e Ascarhead. Provavelmente os ataques dos Nairobianos não estão sendo somente contra os Aratira agora, mas eles querem tomar a superfície e todas as 4 áreas vão precisar se unir para combater esse inimigo fortificado por Xalatar agora. A prole dos titãs infesta a área. Apesar do nosso presente da carne, eles ainda veneram os falsos deuses. E nós, os campeões de Azeroth, certamente seremos os responsáveis pela unificação desses povos por Azeroth. E claro, acreditamos que ninguém melhor para nos liderar nessa nova terra, lidar com esses novos anões, que Magni Barba Bronze, o porta-voz de Azeroth, certo? Pena que Bran não veio contigo. Se tem uma coisa que meu irmão gosta, é abrir esses portões titânicos. E aí, curtiu a ilha de Dorm? O que você achou dos terranos? Se fosse escolher um dos 3 grupos de terranos, qual você escolheria seguir? E qual das 4 áreas de Khazalgar você está mais afim de conhecer? Deixa aí nos comentários e não se esquece de deixar aquele like motivador. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Teorizando World Soul Saga. Esse é o nome do novo projeto do canal e contamos com você para fazer acontecer. Antes de tudo, você precisa saber de uma coisa: não vivemos da renda do canal, até porque, como vocês podem ver, é quase nada. E isso já prova que fazemos todos os vídeos e conteúdos desse canal por amor à história de World of Warcraft, como sabemos que vocês também amam acompanhar. Também por isso, infelizmente, até hoje não temos a expansão Dragonfly, como muitos de vocês, nós também não conseguimos comprar. Por fim, vamos apresentar 2 formas de você participar e apoiar o projeto e o canal. A primeira forma é se tornando membro do canal a partir de R$2. Além de poder assistir os vídeos antes de todos, ter seu nome no início dos vídeos e muitos outros benefícios, você estará ajudando o projeto a se realizar. E a segunda forma é completamente grátis. Basta você se inscrever no canal, deixar os seus comentários e curtidas nos vídeos e compartilhar os vídeos. Assim, mais pessoas nos assistem, nos ajudam e nos apoiam, fazendo também o projeto dar certo. Nosso objetivo é arrecadar o suficiente para comprar a versão épica da expansão The War Within. Pelos seguintes motivos: dar acesso à expansão Dragonfly, que ainda não temos, acesso ao beta da nova expansão The War Within e, claro, a própria expansão. Com esses 3 acessos podemos trazer toda a lore de Dragonfly até a nova expansão, com todos os detalhes, informações, teorias de qualidade que você merece.
Seja como membro ou participando do canal, a sua ajuda será sempre lendária como você. Brigadão a todos pelo apoio de sempre. Contamos com cada um de vocês para tornar o canal Lore Heroes referência na lore de World of Warcraft. Por Azeroth.